Galera, eu vou falar um pouquinho sobre carteira de investimentos e como que o investidor ele deve se expor no mercado. Eu sou um profissional de day trade hoje, eu vivo de day trade, mas eu tenho minha carteira de investimentos. Por quê? Todo investidor ele não pode ter um único ativo operacional, você não pode viver de uma única renda. Você tem que ter a tua carteira dividida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, um pouco da minha carteira de investimentos, como que funciona uma divisão estratégica de uma carteira de investimentos de um trader profissional. O que ele busca, né? Então, geralmente, na carteira de investimentos, o foco está em diversificação. Você não pode ter um único papel na sua carteira de investimentos. Você tem que ter diversos papéis de diversos segmentos, porque o mercado, ele sobe, desce, e cada segmento, às vezes, ele impacta de uma maneira diferente. Por exemplo, hoje nós podemos ter uma ação da Vale e da Petrobras subindo, e nós podemos ter uma ação da Oi, da Vivo, uma ação de telecomunicações caindo, isso no mesmo dia. Então, se você coloca o teu aporte financeiro somente um ativo, isso é arriscado, você tem que ter diversos ativos. Então, o trader profissional, geralmente, ele divide a carteira dele com ações no Brasil, ações e investimentos no exterior, fundos de investimentos, fundos imobiliários, renda passiva e também CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, que eu vou explicar para vocês ao longo da nossa jornada. Então, tudo que for de renda fixa, Rafa, eu preciso ter um capital de emergência. Primeira coisa, antes de montagem de carteira, você precisa ter o teu capital de emergência estruturado. Rafa, como funciona o cálculo desse capital de emergência? Você tem que ter 6 vezes o teu consumo em conta, 6 vezes o teu custo diário na tua conta. Então você tem que ter lá guardado, caso dê algum problema, de 6 vezes a 1 ano. Eu gosto de calcular 1 ano. Então, se o meu custo de vida hoje é R$2.000, eu tenho que ter guardado na minha conta R$12.000. Então, se eu tenho lá guardado 12 meses, eu tenho R$2.000. Se eu guardar 1 ano, eu tenho que ter uma média de R$25.000 de dinheiro guardado. Por quê? Caso o mercado ou alguma coisa aconteça, você tem uma reserva de emergência. Por isso que a gente chama de reserva de emergência. Eu vejo que muita gente confunde reserva de emergência com capital de investimento. O que é o capital de investimento? Do teu salário, do que você ganha, dos teus lucros, você tem que separar todo mês 30%. Então aí você vai ali, calcula 30%, separa, investe. Calcula, separa, investe. E a partir daí você vai montando a tua carteira diversificada com fundo imobiliário, ações, opções, criptomoedas. Você tem que ter um pouco de tudo, porque o mercado é volátil. Então, quando você tem posição em diversas áreas, a probabilidade de você ter lucro ao longo do tempo é muito grande. Claro que é sempre bom procurar um especialista, alguém que trabalhe com renda variável, com ações, que montam uma posição de carteira, para que você se exponha no mercado. Então, você precisa de um analista técnico, alguém certificado para fazer isso para você. Mas é importante você entender o princípio que você tem que diversificar teu capital, nunca aportar somente num negócio. Então a diversificação ela é excelente para que você tenha uma rentabilidade muito longa e tenha dividendos caindo na conta todos os meses. Por exemplo, ações. As empresas pagam de 3 em 3 meses. Tem bancos que pagam mensal, tem bancos que pagam anual, tem empresas que pagam a cada declaração de investimentos do semestre, anual, e aí você vai recebendo esses dividendos ao longo do tempo e vai gerando uma bola de neve. A gente costuma falar que isso é uma bola de neve, porque quanto mais você aporta, mais exposição você tem, mais você ganha. É como se você fosse um empresário e estivesse comprando várias empresas ali o tempo todo para ter lucro dessas empresas, é a mesma coisa. Isso acontece também com os fundos imobiliários. Quando você tem uma carteira de fundos, o fundo paga mensal. Então você vai ter ali todo dia 15, dia 16, recebimento de dividendos. Vai cair na tua carteira lá, vai cair o dinheiro. Então você tem que se habituar a ganhar dinheiro conforme a bolsa se movimenta. Então a técnica e o objetivo é ter lucro sempre. Então, quando você se programa assim, você vai ganhar dinheiro o tempo todo com a bolsa de valores. Diferente do day trade, tá? Isso é para montagem de carteira, falando de ações, falando de uma exposição em renda variável. Já no day trade não. Day trade, position, swing trade, dependendo das operações, são operações com liquidez diária.